Oi, gente! Nesse vídeo de história de vocês, que é sobre essa resistência africana em relação ao governo, ao povo que estava aqui dominando o Brasil, e essa resistência em relação à escravidão que existia aqui no Brasil no período colonial, no período Brasil colônia, que foi a partir, deu origem de 1500, foi quando os portugueses chegaram, e foi basicamente que durante um período mais ou menos de 200 anos, por aí. Então, assim, é um processo bem lento. E aí durou basicamente esse período por questões do Brasil estar se reerguendo, já que aqui não tinha a ideia de colonização. Então vamos lá. Seguindo aí algumas linhas de raciocínio que já tiveram nos vídeos anteriores, a gente nota o seguinte: basicamente a escravidão ela acontecia porque alguns escravos da região africana eram trazidos para cá para servirem de mão de obra. E esses escravos, eles tinham a ideia de posse. Por terem a ideia de posse, de acordo com esses portugueses, então eles ficavam basicamente como? Eles tinham que ter sim, serventia apenas uma pessoa. Se eles sumiam, se eles morriam, os supostamente donos ficavam certamente indignados com isso. E daí a gente nota como era o pensamento daquele povo naquela época, né? Então era assim. Algumas pessoas que eram escravos, por não aceitar esse processo de ficar numa terra estrangeira, não saber para onde fugir, acabavam se matando. Tentavam fugir, alguns que tentavam fugir, como eu mencionei no vídeo anterior, eles iam para determinados lugares chamados de quilombos, e nesses quilombos eles ficavam concentrados tentando uma espécie de lugar que ele era basicamente autossustentável, né? Que era para a ideia de se sustentar ali por algum período até achar algo que dê para depois sobreviver. Então é assim. Não sei se vocês já perceberam, mas a ideia das favelas, elas são próximas às cidades. Por que aconteceu isso? Ocorreu isso devido às fugas dos escravos. E a população mais pobre, você nota que ela fica perto das cidades mais ricas, das zonas mais ricas, dos bairros mais ricos. E essa concentração da periferia, ela se dá justamente pela a classe alta que já havia, tanto na Europa quanto os europeus trouxeram essa ideia para cá, para o Brasil, de que a pobreza, a periferia, ela não deveria se misturar com o povo mais rico, mais nobre, porque esse povo mais pobre teria a tendência de ter ter doenças que poderiam passar a eles, e pela ideia também de pessoas também por serem pobres. Você nota que o povo que fugia das fazendas e tal, você nota esse conhecimento desse povo, essa noção desse povo, que eles tinham que fugir muito além disso para poder conseguir sobreviver ou não ter que voltar de novo para a ideia da escravidão. Bom, os escravos que eles eram submetidos a essas situações, eles acabavam ficando em quilombos, como eu já mencionei. Nesses quilombos eles faziam basicamente o quê? Tinham que sobreviver. Tentavam arcar com alimentos, arcar com a ideia ali de conseguir sobreviver por algum período. Como eu já devo ter mencionado em outros vídeos, eles não conseguiam trabalho como as outras pessoas, então eles tinham que tentar maneiras, às vezes até roubar para poder sobreviver. Porque por serem negros, eles não eram aceitos no mercado de trabalho.
E já achava, eles são escravos, ele deve ter algum dono e ele está querendo o que aqui, entendeu? Eles pensavam assim. O pensamento era assim. E o seguinte, muita gente acabava morrendo por maus tratos, acabava morrendo porque se matava, porque não queria viver na escravidão. Tinha gente que morria por situações também da fuga, de estarem muito fracos. E tinha gente que acabava morrendo com a doença que era chamada de banzo. Esse banzo era a doença da saudade das terras natais, da saudade também do povo deles, da família deles que ficava lá na África. E aí você nota que o livro está trazendo o quê? Você vai fazer da página 69 até a página 70. E aí na página 69 ele pede: escreva formas de resistência dos negros. O que era resistência? O que eles faziam para não quererem ser escravos? Tem 3 situações aí que acontecia. Na questão 2, ele pede para você escrever a diferença em relação à sobrevivência entre os índios e os negros. E no texto ele vai fazer a menção à ideia da sobrevivência dos índios. Os índios eles eram também sequestrados, eles eram capturados para trabalhar para os brancos de maneira escrava. Só que os índios acabavam sobrevivendo porque eles já viviam aqui no Brasil. Eles conheciam as florestas, eles conheciam as matas, eles sabiam como se esconder, eles sabiam caminhos dentro das matas, dentro das florestas que os negros não conheciam porque eles não moravam aqui. E isso causava que quando o negro fugia, era mais fácil de procurar, a não ser que ele já tenha conhecimento de algum quilombo e ele acabe que consiga chegar até esse quilombo. Mas a dificuldade para os negros era bem maior e era tanto que eles acabavam se matando por isso, porque eles acabavam se perdendo e não queriam ser capturados, então eles acabavam se matando. Na questão 3, você vai dizer quem eram os capitães do mato e o que eles faziam. Tanto no livro aí na questão, quanto no texto que está do lado, está bem destacado esse termo em amarelo. E aí os capitães do mato, o que eles eram? Eles serviam para capturar esses negros que fugiam e eles ganhavam recompensa se eles conseguissem achar os negros que fugiam. Às vezes o dono, né, o dono das fazendas, o dono da casa grande, ele pedia esses capitães do mato para ir buscar, ou às vezes mesmo os capitães do mato iam atrás de caçar. E se eles acabavam achando, eles iam atrás de saber de quem era aquele negro e acabavam recebendo dinheiro por isso. Lá na página 70 tem a questão 4, que você vai marcar a alternativa correta. Tem 3 opções. Mesmo não conhecendo bem o território, os escravos fugiam para os quilombos. Os escravos se disponibilizavam a ajudar nos trabalhos da lavoura. Alguns escravos viviam uma vida tranquila nas senzalas. Questão 5. Como você acha que os negros se sustentavam nos quilombos? Justifique a sua resposta. Então, a ideia de como você acha que eles conseguiam alimento, como é que eles conseguiam água, essas coisas. Bom, a água era mais fácil, né? Naquela época não tinha essa preocupação tanto com energia como a gente tem hoje. Basicamente a preocupação deles era achar um canto de comida, água e acabou. E se achasse água já era de bom tamanho também para eles, porque eles não queriam ficar mais servindo de escravos. E o alimento naquela época não é como hoje, então tinha muitas árvores, tinha como eles conseguirem achar frutas e tal, e os animais às vezes para poder caçar, para poder conseguir como forma de alimento, mas também tinha as situações que eles acabavam de ter que roubar. Na questão 6, os negros eles não conheciam tão bem o território brasileiro como os indígenas. Você acha que se eles tivessem esse conhecimento resolveria o problema da escravidão? Por quê? Se eles tivessem conhecimento das terras brasileiras como os índios tinham para fugir, vocês acham que eles
a história dos negros aqui no Brasil tinha mudado? Em relação à minha opinião pessoal, talvez sim, talvez não. Porque se os índios serviram também de mãos de obra escrava, né? E outra, se eles tivessem conhecimento das terras daqui, eles teriam que morar aqui. Bom, eu já mencionei a história desses negros. Esses negros, eles eram lá da África, eles foram vendidos por não ter mais cerveja aos reis deles e outra coisa e outra e tal. A ideia do preconceito ia ser bem diferenciada se esses negros já existissem aqui no Brasil. A gente já nota, ia mudar bastante a história aqui. 7. Marque com X a resposta que completa a frase em destaque. E a frase é: os quilombos estavam localizados em lugares, primeiro, de fácil acesso, segundo, centrais ou de difícil acesso. Na questão 8, em sua opinião, era possível resgatar totalmente a forma de vida que os negros tinham na África dos quilombos? Era possível resgatar a mesma cultura? Eu acho que lá dentro dos quilombos eles cantavam, eles dançavam, tentando se lembrar um pouquinho para não a saudade não acabar magoando ainda mais eles, entendeu? Era basicamente isso que acontecia dentro dos quilombos, tá, gente? Na questão 9, você vai observar as imagens e escrever tudo o que você percebe e o seu sentimento diante dela. Então tem a imagem aí de 2 escravos, então você vai tentar dizer a sua opinião em relação a essa imagem. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Esse conhecimento dessa unidade ele é mais resumido, diferente da unidade 2, que ela tinha bastante coisa, tipo, ficar explicando bem mais coisa. Aqui é bem mais resumido, é mais um conhecimento cultural. Então, o vídeo vai finalizando por aqui, beleza? Tchau, tchau!